7º ano de Geografia. Aqui quem vos fala é a professora Jeane e neste momento iremos dar início à nossa segunda unidade com o seguinte assunto: Brasil, indicadores sociais. É o nosso 4º capítulo da unidade. Desde a década de 1990, o Brasil vem obtendo uma melhora bastante significativa na maioria dos seus indicadores sociais. Entretanto, persistem níveis de desigualdade incompatíveis com a renda e a posição de nosso país no cenário econômico internacional. E apenas dessa melhoria, quando comparamos nossos indicadores com alguns países da América Latina, ficamos muito atrás do Chile, da Argentina, do Uruguai e da Venezuela. O conjunto dos indicadores sociais pode ser utilizado para determinar se um país é rico, se está em desenvolvimento economicamente emergente, ou se é pobre ou subdesenvolvido. Recentemente, uma pesquisa realizada em 2015 pelo Instituto de Pesquisa Britânico demonstrou que o brasileiro é um dos povos mais ignorantes sobre si mesmo, isso é, que menos conhece sua própria realidade. Neste capítulo, passaremos a conhecer um pouco melhor a evolução dos principais indicadores sociais brasileiros. A partir da década de 1960, as mulheres passaram a ter menos filhos. Houve uma redução do número de filhos por mulher, que influenciou na diminuição do ritmo do crescimento da população. Essa diminuição é resultado da queda da taxa de fertilidade, número médio de filhos por mulher em seus períodos férteis, que era de 6,3 filhos da década de 1960 a 2,9 em 2000 e no último censo de 2010, 1,9. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2014 demonstra que esse índice caiu ainda mais para 1,77. A redução da taxa de fertilidade é causada por um conjunto de fatores, dentre eles o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, que reduz o número de filhos devido às cobranças profissionais e diminui a sua disponibilidade para as tarefas domésticas. Por isso, os filhos passam cada vez mais tempo na escola. O uso de métodos anticoncepcionais, assim como o aumento do índice de urbanização, filhos nas cidades, são sinônimos de despesas e custos. Todos esses fatores colaboraram para a diminuição da taxa de natalidade, isto é, do número de nascimentos. Em contrapartida, entre todos esses dados, houve o aumento e a expectativa de vida e o número de idosos. Desde 2007, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que avalia o desempenho das nações na saúde, educação e no padrão de vida, levando em conta a expectativa de vida, a alfabetização de adultos, o número de matrículas em escolas e universidades e o Produto Interno Bruto, o PIB, classificou o Brasil como um país de alto índice de desenvolvimento humano, IDH. Segundo o IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros vem subindo. Uma criança que nascia em nosso país na década de 1990 viveria em torno de apenas 54 anos e 6 meses. Já quem nasceu em 2010 deve viver, em média, 82 anos e 3 meses, isto é, em quase meio século,
a expectativa de vida do brasileiro aumentou em torno de 18 anos. Entre os fatores responsáveis por esse crescimento do índice de expectativa de vida está a melhoria de acesso e da qualidade dos serviços de saúde, as campanhas de vacinação, a prevenção de doenças, os avanços de medicina e o aumento da escolaridade e do acesso às informações. Pirâmide etária é um gráfico que representa a quantidade de habitantes de um país, estado, região ou município, segundo a idade e o sexo. Para compreendê-la, precisamos dividi-la em 3 partes. Começamos pela base, que pode ser dividida assim: crianças de 0 a 14 anos e jovens de 15 a 24 anos. Depois analisamos o corpo, que representa os adultos de 25 a 59 anos. E, finalmente, ápice, cume ou pico, que indica o número de idosos com 60 anos ou mais. As pirâmides de 1950 a 1980 possuem base mais larga do que a de 2010. Isso significa que houve diminuição no número de nascimento, a taxa de natalidade e de fecundidade, isto é, as mulheres passaram a ter menos filhos. Pirâmide entre o corpo das 2 pirâmides, podemos observar um leve aumento do número de adultos. O ápice entre as 3 pirâmides sofreu um alargamento sensível no número de idosos, especialmente do número de mulheres, o que significa um aumento da expectativa de vida. Com um número maior de adultos e idosos, o país passa pelo período de transição demográfica, indicando um envelhecimento da população. Essa situação preocupa o governo brasileiro, principalmente porque há uma população cada vez menor de jovens para sustentar um número cada vez maior de idosos, já que a aposentadoria são pagas com a parcela que é descontada de quem ainda trabalha. No Brasil, as mulheres vivem mais do que os homens. Em média, elas vivem 77 anos e 3 meses, enquanto os homens apenas 70 anos e 2 meses. Devido a essa diferença, a população brasileira apresenta um desequilíbrio entre o número de homens e de mulheres. São 94 homens para cada 100 mulheres. Essa diferença é explicada porque os homens, principalmente dos 15 a 29 anos, se envolvem mais em acidentes de trânsito, por exemplo. No entanto, a expectativa de vida dos brasileiros acima de 65 anos deve praticamente quadruplicar até 2060, confirmando a tendência de envelhecimento acelerado da população. Na verdade, o Brasil segue uma tendência mundial, que é a desaceleração do crescimento da população, o aumento do número relativo de idosos e da urbanização. Caros alunos do 7º ano de Geografia, neste momento concluímos com a nossa primeira aula da 2ª unidade, com o tema Brasil Indicadores Sociais, que é o nosso 4º capítulo. Vá agora para a página 50 e 51, responda às atividades. Em seguida, vá para o aplicativo, lá também tem conteúdos para vocês. Não se esqueçam de estar observando o livro complementar. Bons estudos para todos e até a próxima aula!